Livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 23 a seguir. Aleluia, Jesus. Juízes 16, do versículo 23 a seguir. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor: os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto haviam 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que me lembres de mim. Dá-me força só mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que quando ele estava matando durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Amém? A igreja pode se sentar. Irmãos, no capítulo 13 do livro de Juízes, no versículo de número 1, a Bíblia diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E que Deus, por causa deste motivo, entregou os israelitas nas mãos dos filisteus. E a Bíblia diz que durante 40 anos, os filisteus, eles dominavam sobre a vida do povo de Deus. Durante 40 anos, eles passaram por aperto na mão dos filisteus. Mas a nossa Bíblia nos diz que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que cuida do teu povo, é um Deus que ouve a oração do teu povo. E a Bíblia diz então no versículo de número 2 que havia um casal
prestei bastante atenção desta vez, e se você ainda não leu, leia na tua casa e preste atenção no capítulo de número 2, de versículo de número 2 e versículo de número 3, que o anjo do Senhor vai dizer assim para aquela mulher. Olha, vai dizer assim, ó: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher, ele disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho e nem bebida forte, e não coma nada impuro. Então eu parei para prestar atenção nessa palavra, porque toda vez que eu ouvia falar de Sansão, eu achava que era só Sansão, que não era para praticar esse tipo de coisa. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus perfeito. Quando Ele começa a obra, Ele faz a obra por completo. Muitas vezes as mulheres se encontram gestante e o médico proíbe algumas coisas, né? A Esther está grávida e ela gosta muito de comida japonesa, e a médica já foi logo avisando para ela: olha, Esther, você não pode comer comida japonesa. Esther, você não pode alisar os seus cabelos. Esther, você não pode pintar os seus cabelos. E ela ficou brava e falou: mas gente, não estou pintando o cabelo do bebê. O bebê não está comendo comida japonesa. Só eu que vou comer. Por que vai fazer mal para o bebê? Mas desde o princípio da humanidade, Deus tem levantado os teus preceitos. E aqui nesta palavra, Deus falou primeiro através do teu anjo com a esposa de Manoá: olha, você é estéril e o Senhor vai lhe conceder um filho, mas olha, tenha cuidado, não beba bebida forte e também não coma nada que é impuro. Então a Bíblia nos diz que o anjo falou essas coisas para ela e depois ela saiu. Aí a Bíblia também nos diz que então ela chegou ao seu marido Manoá e falou para ele: olha, apareceu para mim um homem e eu creio que aquele homem é um anjo do Senhor. E ele falou assim para mim que Deus vai me conceder um filho. Mas ele falou assim: olha, não é para você beber bebida forte e nem comer nada impuro. E ele também disse assim, que eu vou ter um filho. Esse filho não é para cortar o cabelo, e esse filho não é para beber bebida forte, e esse filho também não é para tocar nada impuro, porque Deus vai usar ele. E prestando atenção nessa palavra, a Bíblia diz que ela chegou até o seu esposo e disse tudo isso para ele. Aí o esposo dela, Manoá, falou assim: olha, se foi Deus que falou mesmo, eu vou orar e vou pedir para Deus enviar esse homem de novo, porque eu quero perguntar para ele o que é que eu tenho que fazer para cuidar bem dessa criança. Mas aí os irmãos podem falar assim: mas irmã Márcia, é tão simples cuidar de uma criança, né, irmão Cabral? É tão simples. Mas uma criança que é promessa do Senhor, não é fácil cuidar. Os filhos que o Senhor deu para nós, não é fácil cuidar. A responsabilidade é grande, o cuidado é grande. Então a Bíblia diz que ele orou ao Senhor e o Senhor ouviu a oração. Muitas vezes nós não sabemos como lidar com os nossos filhos. Muitas vezes nós não sabemos como cuidar dos nossos filhos. Aí o que eu faço, irmã Márcia? Eu coloco o meu joelho no chão, eu oro, eu clamo e Deus nos dá a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a coisa mais difícil é tomar conta de adolescente, não é? Irmãos, eu não sei o que acontece com os adolescentes nos nossos dias, né? Se você fala alguma coisa para eles, eles ficam tão tristes que a gente se sente até mal, não é? Meu Deus, o que foi que eu falei? Será que eu pedi coisa demais? Não é difícil? E aquele homem ali, ele entendeu a responsabilidade que estava na mão dele. Então ele orou a Deus e Deus respondeu. Se você estiver passando por essa prova, ore a Deus.
ela foi lá falar com seu esposo. Aí quando o anjo apareceu pela segunda vez para Manoá, a Bíblia disse que ele foi perguntando. Ele queria saber de tudo. Até o nome do anjo ele queria saber. E se a gente for ler a Bíblia aqui, o anjo não queria conversar muito não, irmãos. Não queria falar muito. Mas a Bíblia diz que ele perguntou. Aí o anjo falou com ele. Aí ele queria então oferecer uma comida para o anjo. E o anjo disse que não ia comer nada. Mas se ele quisesse, ele poderia oferecer algo para o Senhor. E assim foi se passando e a palavra do Senhor se cumpriu. E aquela mulher ali deu a luz e teve seu filho. Mas a Bíblia nos diz que Sansão, ele tinha algo que Deus havia exigido dele. Porque ele era um nazireu. O nazireu era uma pessoa que era consagrada para o Senhor. E quando Deus ele consagra alguém para ele, irmãos, a responsabilidade é muito grande. A nossa vontade, ela não prevalece. Quando Deus escolhe alguém, este alguém não faz aquilo que ele quer fazer. Quando Deus escolhe alguém, como escolheu eu e escolheu você, nós não somos donos de nós mesmos. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos chama, a nossa vida não é a nossa vida, o nosso corpo não é o nosso corpo, a nossa vontade não é a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. Aleluia! A Bíblia diz que Deus então escolheu Sansão e chamou Sansão. Mas Sansão ia ser usado por Deus para tirar, para começar a libertar o povo de Deus. Porque o povo há 40 anos sofria na mão dos filisteus. E os filisteus eram um povo numeroso que afligia o povo de Deus. E mesmo nós somos falhos, sendo falho, Deus não nos abandona, Deus não nos esquece. E Deus tinha um plano através do filho daquele casal para libertar o seu povo. A Bíblia diz então que Deus falou com Sansão e Deus usava Sansão. Os pais de Sansão o haviam orientado segundo a vontade do Senhor. Mas a Bíblia também nos fala que algumas coisas que viriam acontecer na vida de Sansão era plano de Deus. Aí você pode me falar assim, não, Márcia, mas como se Deus fala alguma coisa, ele vai mudar de palavra? Não, irmãos, o que Deus determinou está determinado, o que Deus falou está falado. Mas muitas vezes Deus permite algo na nossa vida porque Ele tem um plano, e o plano de Deus não pode ser frustrado na minha vida, na sua vida. Apesar da minha desobediência, da tua desobediência, Deus não muda os teus planos. Aquilo que Ele estabeleceu na tua vida, aquilo que Ele estabeleceu na minha vida, vai se cumprir, porque a obra é dele, o plano é dele, a igreja é dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Sansão, ele foi a uma cidade chamada Tímina, e ali ele viu uma moça e se encantou por ela. Aí ele chegou até diante dos seus pais e disse para eles: olha, eu gostei daquela moça e eu quero casar com ela. Mas a Bíblia diz que os pais dele falaram: olha, mas tem tantas mulheres, tantas moças aqui na nossa nação, porque era proibido até então os israelitas se relacionarem com pessoas de outras descendências. Aí falaram para ele: mas olha aqui, Sansão, tem tantas moças, né? Igual muitas vezes você fala para o seu filho, você fala para a sua filha, você fala para a sua neta, para o seu neto: olha, tem tanta gente aqui dentro da igreja, não se relacione lá fora. Mas muitas vezes nós, como jovens, né? Eu também sou jovem, você é jovem, a gente vai lá e escolhe aquele que não é da vontade do Senhor e depois paga o preço. Só que como Sansão, ele não pagou o preço sozinho. A família dele também pagou o preço. A Bíblia diz que Sansão não deu ouvido à voz do seu pai e à voz da sua mãe. Aí os irmãos já conhecem a história. Aí em outro caso, a Bíblia também nos fala que no casamento de Sansão, que essa moça,
um pouquinho por causa do horário, que os homens daquela nação ali, Filisteia, elas ficaram muito bravas com Sansão. E os filisteus então acamparam ali ao redor de Judá, querendo pegar Sansão. A Bíblia nos diz que os anciões ali, os governantes daquela cidade ali de Judá, chegou os filisteus até ele, e eles queriam Sansão. E eles então foram lá, conversaram com Sansão e entregaram Sansão para os filisteus. Também era plano de Deus ali. Mas a Bíblia também nos diz que Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. A Bíblia também nos diz que Sansão carregou portões da cidade, porque o Espírito de Deus entrava na vida de Sansão quando ele obedecia a palavra de Deus, e Deus fazia proezas através da vida daquele homem. Mas a Bíblia também nos diz que quando Sansão estava fora do propósito de Deus, o Espírito Santo de Deus não trabalhava na vida dele. Muitas vezes nós estamos fora do propósito do Senhor, aí nós nos queixamos, mas o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não me usa mais, o Senhor não me ama. Mas eu te digo nesta noite, o Senhor não mudou, o Senhor te ama, e Ele diz para você nesta noite: se levante, se coloca de pé, porque eu estou aqui para restaurar a tua vida nesta noite. Aleluia! Aleluia, Jesus! A Bíblia diz no capítulo de número, deixa eu confirmar aqui, no capítulo de número 16, no versículo 4, que Sansão conheceu uma moça, essa moça chamada Dalila. E a Bíblia diz que ele gostava muito dessa moça, e essa moça estava fora do propósito do Senhor para a vida de Sansão. Aí você pode me perguntar: mas irmã Márcia, será que Deus não tinha uma boa esposa para Sansão? Não, irmãos, porque se a Bíblia diz que ele era nazireu, ele não podia casar, nem moeda. Deus não tinha esse tipo de propósito na vida de Sansão. Mas aí você vai me falar: irmã Márcia, mas coitado dele, ele gostava das moças. Mas irmãos, a Bíblia diz que ele foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Aquilo que Deus escolheu para a sua vida não pode ser revogado. Se Ele te escolheu para pregar, você vai pregar. Se Ele te escolheu para ensinar, você vai ensinar. Se Ele te escolheu para limpar a igreja, você vai limpar a igreja. Se Ele te escolheu para cuidar dos jovens, você vai cuidar de jovens, porque Ele te escolheu. A Bíblia diz que ele conheceu então essa moça chamada Dalila, e ele se apaixonou por ela. Algumas pessoas dizem que a paixão é cega, né? A paixão é cega, né? Mas quando a gente está apaixonado é bom, né, irmã Leninha? Quando a gente, não é com Josué, quando a gente se apaixona só aos 15, 16, 17 anos é bom, né? Acho que depois, assim, nos 40 já não apaixona mais não. Mas nessa idade, né? Os jovens aqui é uma coisa muito linda, né? Aí a Bíblia diz que ele se apaixonou por ela. Mas só que através da paixão, irmãos, através de alguns amores na nossa vida, vem atrás muitas consequências. Vem atrás muitas coisas que a gente não vê. E através dessa paixão aqui de Sansão, tinha algo que iria furar os olhos dele. Então toma cuidado com a sua paixão desenfreada. Mas irmã Márcia, eu não sou apaixonada por ninguém. Mas não estou falando só dessa paixão amorosa. Tem tantas paixões na nossa vida que nos tira fora da presença do Senhor. A paixão de Sansão era Dalila. E Dalila, por causa da paixão dele, ele ficou cego. Não deixe o inimigo te cegar nesta noite. Se você estiver fazendo algo que você sabe que está desagradando
feito. Sansão, ele era forte. Era Deus que usava Sansão. Ele sabia que, irmãos, imagina um homem rasgar a boca do leão com as mãos. Irmãos, imagina um homem carregar os portões da cidade. É Deus ou não é Deus? É Deus ou não é Deus na vida daquele homem? Então os filisteus, eles tinham planos para acabar com Sansão. E Sansão, ele não vigiou. Quantas vezes nós não vigiamos também? Não é verdade? O inimigo está lá, nós sabemos que ele está lá, nós estamos vendo ele lá, mas a gente não acredita que ele vai chegar. O inimigo está batendo na porta, a gente vê ele lá, mas ele deixa ele entrar, está na metade da casa, ele não vai fazer nada. Na hora que ele chegar, ele clama o sangue de Jesus e ele vai. Sim, irmãos, o sangue de Jesus nos guarda, mas nós temos que ser prudentes. A Bíblia diz então que os filisteus, querendo acabar com a vida de Sansão, eles chegaram até Dalila e falaram para ela: olha Dalila, se você nos ajudar a derrotar esse homem que tem destruído o nosso povo, nós vamos dar bastante dinheiro para você. Então Dalila, na situação que ela estava, os irmãos conhecem a palavra do Senhor, ela sentou e foi tentar o homem de Deus. Aí você me fala assim: meu irmão Márcio, mas é só os homens que são tentados? Não, as mulheres também. Nós somos tentados todos os dias, irmãos, mas nós temos que estar vigilantes. Sabe por quê? O inimigo quer nos matar, ele quer nos destruir. Ele tem tanto ódio da igreja de Cristo que ele não queria que você estivesse aqui agora. Se você sair aqui agora nessas ruas, você vai ver gente embriagado, gente drogado, gente se prostituindo, mas o Senhor te catou lá do lixo, lá do lamaçal do pecado, e te trouxe aqui nesta noite para exaltar e glorificar o nome dele. Mas muitas vezes nós não damos valor a isso. Você está limpo aqui dentro, a sua vida é limpa espiritualmente, a sua vida é limpa moralmente, mas não é porque nós merecemos, é porque ele morreu por nós e nos colocou aqui. Aí a Bíblia diz que ela aceitou então o desafio, e ela chegou até Sansão e falou para Sansão: olha Sansão, de onde vem a sua força? Aí Sansão falou assim: a minha força, essa minha força foi Deus que me deu. Mas ela falou: como que eu vou fazer? O que acontece, Sansão, com as palavras dela, né? O que acontece, Sansão, para você, né? O que te segura? Ela queria saber como destruir a vida dele. Mas a mulher, irmãos, quando ela quer, ela sabe conversar, né? Ela conversou com um jeitinho ali com Sansão, e Sansão falou para ela: olha, se você pegar cordas novas e me amarrar, eu vou perder o meu poder. Irmãos, imagina você aí, amarrado com cordas. Nós que não temos a força de Sansão. Não é difícil, irmã Rosa? Ser amarrado com corda, querendo soltar isso aqui? Aí ela amarrou ele com cordas, acreditando na palavra dele. Aí ela avisou os homens lá: ó, ele está amarrado. Quando ela avisou, os homens entraram, a Bíblia diz que Sansão se desamarrou e se soltou. Aí Dalila, né, como toda mulher manhosa, né, irmã? Tem algumas mulheres manhosas, né? Falou: nossa, você me enganou. Você falou que você ia ser vencida e você me enganou, né? O que eu tenho que fazer, né? Falando nas minhas palavras. Aí ele falou de novo que tinha que se amarrar um tipo de corda, né? Eu fui ler uma tradução falando ali, mas eu me esqueci. Aí, de novo, ela falou: Sansão, os filisteus estão vindo. E ele de novo se soltou. E na terceira vez, então, na quarta vez, então, que ela veio de novo com aquela história, porque o inimigo, irmãos, ele não se cansa, ele vem com as historinhas dele para nos catar. Aí a Bíblia diz que eles vieram e levaram, ela cortou o cabelo de Sansão porque ele disse a verdade. Porque quando
perguntado, a gente cansa, perde a paciência e a gente revela o nosso segredo. A Bíblia diz então que os filisteus vieram e levaram ele porque a força dele já tinha ido. E lendo esta passagem que eu li hoje à noite, a Bíblia diz que ele já estava cego e usavam ele então ali para divertir aqueles homens e aquelas mulheres ali no templo. Mas a Bíblia diz que Sansão chamou o rapaz que levava ele ali naquele tempo e falou para ele: olha, me coloca no meio das colunas para me encostar, né? Ele quis dizer que ele estava cansando ali para me encostar. Aí a Bíblia diz que os moços colocaram Sansão ali, o cabelo dele já estava crescendo, porque o poder dele não estava no cabelo, mas estava na obediência de obedecer aquilo que Deus havia determinado para a vida dele. A Bíblia diz então que aquele rapaz colocou Sansão entre as colunas e ele então empurrou aquelas colunas e matou aquele povo. Mas eu te digo nesta noite, Deus deu oportunidade ali para Sansão, para ele mudar de vida. Sansão, ele se arrependeu e Deus fez milagre ali, porque o propósito de Deus era libertar o teu povo, começar a libertar o teu povo. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, irmão, não brinque com aquilo que Deus colocou na tua mão. O que é para você fazer, faça com amor. O que o Senhor pediu para você, faça com dedicação, porque a obra de Deus tem que ser cumprida. Jesus disse assim, que ele iria para o Pai, que ele iria preparar o lugar, mas que ele viria. Então cumpra a vontade do Senhor, não brinca com o inimigo, não deixe Dalila destruir a tua vida, porque Satanás tem usado Dalila para destruir o teu casamento. Satanás tem usado Dalila para te usar naquilo que o Senhor não aprova. Então o conselho de Deus para nós nesta noite é colocar a nossa vida no altar e entregar a nossa vida em oração, em jejum, à presença do Senhor, porque Jesus está às portas e quando Ele vier, Ele quer encontrar nós vigiando para nos levar para o céu, porque a promessa é uma promessa poderosa. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sou Adiba, sou feliz.